O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, narrado hoje a nós por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos e hoje a nós: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. São para nós, nesse tempo quaresmal, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aos irmãos e irmãs aqui presentes, aos que nos acompanham pela TV Imaculada. Como eu disse no início da celebração, esse é um tempo propício, um tempo oportuno para a gente se espelhar na palavra de Deus, abrir o nosso coração, deixar a palavra de Deus entrar na nossa vida e, como bons cristãos que queremos ser, nos perguntar se eu estou vivendo a minha vida de sacerdote, de pai, de filho, de trabalhador, de irmã, dentro desse espírito que Deus quer, para a qual Ele nos criou, sendo sua imagem e semelhança. E nós vimos então na leitura de hoje, né, da carta do livro do Levítico, onde Deus fala para Moisés no monte, né? Vai lá e diz para o teu povo, para todo o povo de Israel, que sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E nós queremos honrar a nossa filiação. Deus Pai, os filhos também têm que ser santos. Se a gente comparar com as famílias de hoje, nós percebemos que os pais, as mães, os avós deixam uma tradição de educação, de fé e querem que seus filhos, seus netos sejam seguidores dos bons princípios, principalmente dos princípios evangélicos.
Então, ele relata, Deus diz a Moisés, vai lá e diz isso, que não coloquem empecilho na frente do cego, que não judiem dos surdos, que sejam solidários uns com os outros, que me amem acima de tudo, que amem o seu próximo, que defendam a vida, que lutem pela justiça, pela paz, enfim. Nós queremos fazer uma caminhada, Deus diz, eu quero fazer uma caminhada com o meu povo, mas o meu povo tem que ser santo. Porque senão há uma contradição muito grande quando nós dizemos que somos cristãos, filhos de Deus, e fazemos barbaridade na nossa vida. E é o que vimos, infelizmente, hoje em nossos dias. E vem o evangelho de hoje, e Jesus, então, vendo aquelas multidões por aí, ele começa a falar, olha, não que à esquerda ou à direita, ele podia ter dito o contrário, não, mas ele nos coloca que aqueles que são obedientes à palavra de Deus, aqueles que procuram viver a justiça, viver o amor, procuram ser solidários, esse terão o caminho da salvação. E nós sabemos que nós vamos ser julgados um dia pelo amor que nós transmitimos ou vivemos e pela falta de amor que nós vivemos também no mundo de hoje. Nós vimos a grande homilia ontem de Dom Dimas, nosso arcebispo arquidiocesano, onde ele nos dizia que ninguém tem culpa de ter nascido sem condições. Todos nós somos iguais diante de Deus, somos todos filhos de Deus, especialmente pelo batismo. E mesmo não sendo batizado, nós devemos ser solidários. E aqueles que então não têm trabalho, que não tiveram oportunidade na vida, nós nos perguntamos o que causa a fome, a nudez, a prisão, tudo isso nos perguntamos. E aquilo que Dom Helder Câmara dizia, esses dias também li de um testemunho de um padre aqui em Campo Grande, que vocês devem ter acompanhado, quando Dom Helder dizia, se eu dou comida aos pobres, eles me chamam de santo. Agora, se eu pergunto por que da pobreza deles, aí eu sou comunista. E nós temos muito esse egoísmo dentro de nós hoje. Vemos situações semelhantes ou iguais, ou pior, aquilo que nós vimos aqui no evangelho de hoje. Quando vocês foram me visitar na prisão, por que estão na prisão? Por que nosso país ainda precisa construir presídios e presídios e presídios? Será que não falta de evangelização, não falta de educação, de amor dos pais com os filhos? Porque pode até despintar, mas porque filho de tigre dá pintado, Mas se nós desde pequenos recebemos do nosso pai, da nossa mãe, da comunidade o amor, a fé, nos orientam para os princípios da ética, da verdade, principalmente do evangelho, dificilmente nós vamos cometer alguns erros na vida. E se cometemos, esse é o tempo oportuno. Então, estive preso e fosse me ver. A dificuldade da gente até chegar lá. Ou então você perguntar, vamos cortar a violência? O que nos causa a violência? Esse ódio que está aí hoje. Nu e me vestistes. Quanta gente que não tem o que vestir, mas barbaridade. Até quando vamos continuar com essa situação de vestir-nos de roupa e de nos vestir da verdade, do amor, da esperança? Doente, olha o tema da campanha da fraternidade, doente fostes me ver. Às vezes nós não se damos conta, ou fazemos que nem vemos o caído, como a passagem do evangelho do bom samaritano que Dom Dimas falava ontem. E às vezes a gente nem se pergunta. Hoje filas e filas nos hospitais, gente morrendo aí. E quem tem acesso à saúde mesmo, à boa saúde, aos exames mesmo? É só aqueles que têm din-din, só aqueles que têm em grandes quantidades, e os outros irmãos que não têm, e que nasceram lá na pobreza e tal. A saúde devia ser justa para todos, para todos. E nós, o que estamos fazendo para mudar a situação? Com fome e me desse de comer,
com fome, quantos batem nossa porta? Infelizmente, no Brasil e no mundo ainda morrem gente de fome. Não é possível, em nossos tempos, nós que nos dizemos cristãos, a gente fechar os olhos, ficar tranquilo diante desta realidade. É o tempo de conversão. Então ele vai separar os bons dos maus. Os maus irão para o fogo eterno, onde nós não queremos ir, né? Sã consciência nenhum de nós quer. Mas queremos a vida eterna. Mas para ir para a vida eterna, para seguir a palavra de Deus, tem que vestir o pobre, tem que visitar o doente, tem que acolher, tem que lutar, tem que fazer justiça, ter senso de justiça, ao menos, em nossas comunidades. Quando nós vemos nos meios de comunicação que hoje o feminicídio, ainda essa noite em Campo Grande, ontem, a violência campeando solta, e nós nem se indignamos diante disso, e nem nos perguntamos, mas por que está acontecendo isso? Será que não seria falta do amor? Falta do amor? Ou aqueles que não querem viver o amor estão abertos a outra coisa, o ódio, a vingança? A gente vê por aí fora isso daí. Nós precisamos mudar a situação. Olha, e aí muitos vão se perguntar quando chegar lá diante de Jesus, quando foi que te vimos? Quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, peregrino, andarilho e assim por diante? Mas todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos, por menor que fosse, foi a mim que o fizestes. E todas as vezes que deixaste de fazer, foi a mim que deixaste de fazer. Que esta graça de Deus, de a gente lutar pelo mundo melhor, por mais vida, por mais amor, por mais perdão, por solidariedade, por mudança de vida, saber partilhar. Isso é o Senhor Jesus que nos ensina. Mas precisamos ir ao encontro dele e nos abrir a sua palavra.